Fala galera, eu sou o professor Wagner do curso Agora Vai e venho trazer para vocês a aula 1 de Física Elétrica. Na aula 1, nós vamos falar um pouquinho sobre os processos de eletrização. Processos de quê? Processos de eletrização. A matéria ela é constituída de átomos, isso segundo a física clássica. Esses átomos são constituídos de acordo com um modelo chamado de Rutherford-Bohr, modelo atômico de Rutherford-Bohr. Esses átomos são constituídos de um pequeno núcleo onde se encontram as cargas positivas e os nêutrons. Já as cargas negativas, elas estão girando em torno desse núcleo, em eletrosferas com níveis de energia bem específicos. Dado este sistema, nós podemos dizer, então, que um corpo tem carga elétrica. Mas quando isso apareceu? Ora, isso foi surgir em um trabalho em 1600, publicado por um físico chamado William Gilbert, que aí ele falou, então, sobre os corpos eletrizados. Bom, claro que não foi a primeira vez que isso aconteceu. A ideia de corpos eletrizados surge lá na antiga Grécia, Mileto, quando os nossos antepassados, os antigos gregos, ou os cidadãos daquela cidade, eles descobrem uma pedra, na verdade uma resina fossilizada, que começa a atrair pequenos pedaços de folhas toda vez que ela é atritada. Isso assustava muito essa galera e eles acabaram abandonando um pouco essa rocha. Embora há relatos de diversos experimentos, inclusive espetáculos, utilizando-se dessa rocha. Mas William Gilbert, já isso em 1600, fala dos corpos eletrizados em si. E o que seriam esses corpos eletrizados? Bom, o processo de eletrização passa-se por duas escolas muito importantes. Dois físicos, na verdade. Charles Duffy e Benjamin Franklin. Coincidentemente, os dois estavam pesquisando a mesma coisa, a mesma relação entre cargas elétricas em um corpo. E aí eles deram nomes para essas cargas. Chamaram algumas cargas de cargas positivas e outras de cargas negativas. Ok? Se você quiser dar uma aprofundada nessa história, procure aí o texto que vai estar anexado a este vídeo. É muito interessante. Certo? Bom, gente, eu quero falar aqui para vocês o seguinte. Todo corpo, ele é considerado neutro. Todo material é considerado neutro. Se ele tiver a mesma quantidade de prótons, cargas elétricas positivas, e elétrons, que são as cargas elétricas negativas. Se a quantidade de prótons e elétrons forem exatamente a mesma, eu posso dizer e lhe assegurar que esse corpo é neutro. Mas aí eu posso ter corpos carregados positivamente. Para que um corpo seja carregado positivamente, ele precisa ter excesso de prótons. Mas toma muito cuidado, eu nunca vou mexer no núcleo. Quer dizer, não em eletricidade. Nesse caso, a gente está retirando elétrons deste corpo e ele está ficando com uma quantidade maior de prótons do que elétrons. E quando a quantidade de prótons é maior que a quantidade de elétrons, a gente chama esse corpo de eletricamente positivo. Por outro lado, a gente tem os corpos negativos. Quando que um corpo é negativo? Quando ele possui excesso de elétrons. E quando que ele possui excesso de elétrons? Quando ele recebe elétron de algum outro material, e aí o número de elétrons ultrapassa o número de prótons desse corpo. Ele fica carregado negativamente. Percebe que é a transição eletrônica, ou seja, os elétrons passando de material para o outro, que vão interferir na relação de eletrização desses sistemas.
Bom, passando por isso, a gente tem que falar das características dos materiais condutores e isolantes. Os materiais chamados de materiais condutores são materiais que possuem uma rede de ligação, como se cada bolinha dessa fosse átomos, e a rede de ligação desses átomos é muito bem feita. Ou seja, é uma rede de ligação em que a gente tem a estrutura de ligação muito bem organizada. Então formam faces cúbicas, quadradas, sistemas de face centrada, mas com ligações muito bem organizadas. Nessas ligações químicas muito bem organizadas, o elétron em si, ele tem liberdade para transitar nessas ligações de um átomo para o outro, com muita facilidade. Isso faz com que o material se torne condutor. Esses elétrons que transitam são chamados de elétrons livres. Essa estrutura é muito facilmente encontrada em materiais que são materiais metálicos, ok? Já outros materiais, como por exemplo os materiais isolantes, a rede de ligação deles é um emaranhado gigantesco de linhas de ligação, o que faz com que o elétron não consiga transitar perfeitamente nesse sistema. Ou seja, eu fico um aglomerado de elétrons em um certo ponto, mas eu não tenho trânsito desses elétrons. Isso transforma o elétron ou material no material isolante, ok? Basicamente, assim, bem rudimentar a explicação, mas é mais ou menos isso que acontece na estrutura. E aí é em cima dos condutores que nós vamos falar. Vamos lá. Por que em cima dos condutores? Porque é em cima desse material que a gente consegue falar dos processos de eletrização. Então vamos lá. Processo 1, eletrização. A primeira eletrização que a gente vai falar é a chamada eletrização por atrito. O que acontece? Imagina que eu tenho um material A com maior potencial de perder elétrons. E o material B com maior potencial de ganhar elétrons. Inicialmente eles estão neutros. Ok? Mas após atritá-los, então eu vou fazer aqui um rainho, como se a gente tivesse atritado esses materiais, eu vou passar para essa situação aqui de baixo. Lembra, novamente, esse cara é neutro. Esse também é neutro no ponto inicial. Ao atritá-los, o elétron que tem maior potencial de perder elétrons vai perder esses elétrons, então, para o material A. Então, eu vou ter elétrons transitando de um para o outro durante o atrito. E o material B vai ganhar esses elétrons. Então, A perde os elétrons para B. Se o A perdeu elétrons, ele vai ficar com excesso de cargas positivas. E o B fica com excesso de cargas negativas. Ok? Para carga, a gente vai dar uma ideia de quantização. Qual que é a ideia? A física ela tenta contar qual que é a carga que foi transferida de um material para o outro. Mas você deve estar se perguntando, professor, como que eu vou descobrir, como que eu vou decorar essa ideia de que transita elétrico, quem ganha, quem perde? Para isso, foi criada uma série triboelétrica. Só para a gente ter uma ideia de como que isso transita de um material para o outro. Dá uma olhada. A minha série triboelétrica aqui, por exemplo, tem alguns materiais: marfim, madeira, vidro, mica, lã, pele de gato, seda, algodão, ebonita, celuloide. Ok? Se eu for observar o trânsito de elétrons nesses sistemas, vamos supor que eu pegue aqui dois materiais: seda e o vidro. Vou atritá-los, certo? Ao atritá-los, quem ganha, quem perde elétrons? Dá uma olhada aqui. A gente está atritando a seda, fiz um destaque aqui, e o vidro. Tá? Quando atrito seda e vidro, dá uma olhada no seguinte. A série triboelétrica ela tem uma seta para cima com um sinal de positivo para cima. Ou seja, quem está para cima tem maior potencial de perder elétrons. Quem está para baixo, carga negativa, tem maior potencial de ganhar elétrons. Então, quem ganha elétrons nesse caso? A seda. Quem perde? O vidro. Então, a seda, após o atrito, ela fica com cargas negativas. Ela vai ser eletrizada
negativamente. Já o vidro será eletrizado positivamente. Mas tem algo muito importante que a gente precisa guardar aqui. O que que é? Esses corpos, agora com carga, eles chamam de eletrizados. E a carga em módulo da seda é igual à carga em módulo do vidro, a quantidade de carga. Se eu tiver uma quantidade de elétrons desse lado, aqui no desenho está desproporcional, mas eu tinha que ter uma quantidade de elétrons perdidos do outro lado. Eu tenho aqui 3, 6, 7 elétrons ganhos, eu tenho que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons perdidos. Então a carga desse cara seria 7, e aqui também seria 7. Mas para o final eu vou falar para vocês 7 o quê? Qual que é a unidade de medida desse sistema? Lembrando então, eletrização por atrito, os dois corpos estão neutros inicialmente, eu atrito eles, um corpo tem maior potencial de ganhar elétrons, outro maior potencial de perder. Após o atrito, um fica com carga positiva e o outro fica com carga negativa. Porém, em módulo essas cargas são exatamente iguais. Certo? Fiz uma outra representação aqui atritando a seda e a ebonite. Por quê? Porque eu vejo um monte de pangaré e um monte de aluno querendo decorar. Ah, então a seda fica sempre negativa. Não! Não fica. Por quê? E se eu atritar seda com ebonite? Volta lá para a série triboelétrica. Seda está aqui, ó. E a ebonite agora está para baixo. Então, quem tem maior potencial de ganhar elétrons é a ebonite. Então, esse ebonite vai ganhar os elétrons da seda. Agora, a seda fica com carga positiva, módulo positivo, e o ebonite fica com carga de módulo negativo. Certo? Então, não dá para a gente ficar brincando aí querendo decorar esse sistema. Isso é impossível, tá? A gente tem que pensar na série triboelétrica. Segundo processo de eletrização, eletrização por contato. Dá uma olhadinha aqui. Eu tenho uma esfera, vou chamar de esfera A, e uma esfera B. A esfera A tem 5 unidades de carga. Eu fiz aqui 5U. E a esfera B é neutra, porque não tem carga nenhuma. Ao colocá-las em contato, sendo do mesmo tamanho, vou escrever isso daqui porque é importante, mesmo tamanho, o que vai acontecer? As cargas vão se distribuir uniformemente nesse sistema. Dá uma olhadinha aqui do lado, ó. Eu tinha a carguinha aqui, eu representei as cargas, aqui neutra, certo? Eu fiz com carga positiva. 1, 2, 3, 4, 5. A hora que vai encostar, essas cargas se distribuem nos dois corpos como se fosse um corpo só. Então ficou 1, 2, e essa daqui ficou entre essa e essa, 3, 4. Perceba então que após tirar essas duas esferas do contato, cada uma delas vai ficar eletrizada com metade da carga. 2,5 para um lado, 2,5 para o outro. Só que isso acontece só se elas forem do mesmo tamanho, porque como as cargas estão se distribuindo na fronteira, ou seja, aqui em volta do corpo, quanto maior a volta desse corpo, mais cargas vão se distribuir nele. Então a gente não pode decorar que esse sistema vai ser sempre assim. Dá uma olhada aqui, eu tenho um outro sistema, uma carga A e uma carga B. Agora a carga A também está eletrizada com 15 unidades de carga, e a B está neutra. Ao colocá-las em contato, eu distribuí essas 15 unidades de carga nos dois corpos. Só que olha só, vou fazer uma separação aqui. Deixa eu mudar de cor que fica melhor para a gente ver. Vou fazer uma separação aqui. Dá uma olhada a quantidade de carga que tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Olha do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Percebe que quem é maior fica com mais carga. Corpo maior, mais carregado na eletrização por contato, ok? E quanto? Isso é proporcional. Se B tiver o dobro do tamanho de A, que é o caso que eu desenhei aqui, B com o dobro de tamanho de A, ele também vai ter o dobro de carga. Então, olha lá, no final aquelas 15 cargas foram divididas 10 unidades para B, 5 unidades para A. De modo, então, que a carga de B é o dobro. A carga de B é igual ao dobro da carga de A. Certo? Isso fica fácil, então, da gente entender a relação de
tamanho. Percebe que nesse caso eu preciso ter pelo menos um dos corpos carregados. Eu posso ter os dois, e aí fazer uma soma e depois uma distribuição dessas cargas. Mas eu preciso ter pelo menos um corpo carregado, diferente da eletrização por atrito, que os dois eram neutros. Agora eu tenho que ter pelo menos um carregado e verificar o tamanho desses elementos. No final, o sinal da carga é o mesmo. Se uma era positiva, as duas serão positivas. Certo? Porém, a carga final de cada corpo vai depender do tamanho e dos contatos realizados. O último processo de eletrização, gente, para a gente ir encerrando, é o processo 3, a eletrização por indução. Imagina o seguinte, ó, eu tenho aqui um corpinho neutro. O quê? Neutro? É. Mas, professor, ele tem carga. Gente, ele tem carga. Mas olha aqui, ó. Vou fazer bolinha. Uma positiva, duas positivas, três positivas, quatro positivas. Contra uma negativa, duas negativas, três negativas, quatro negativas. Percebe a situação? O número de cargas positivas e negativas é igual e elas se anulam. Ou seja, a carga final desse sistema é zero. Ele está neutro. Então, isso é importante para a gente discutir, porque um corpo neutro não é um corpo livre de cargas. Ele simplesmente tem a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. Imagina que eu aproximo desse sistema um corpo com excesso, mas um excesso gigantesco de cargas positivas. Um eletrizadão mesmo. O que vai acontecer? Ele imediatamente vai atrair para si as cargas negativas. Porém, ele também vai repelir as cargas positivas. De modo que dentro desse corpo, dessa esfera, essas cargas começam a ficar aglomeradas cada um de um lado. As cargas positivas se distanciam desse sistema. Por outro lado, as cargas negativas se aproximam do sisteminha. E aí eu passo a ter um corpo eletrizado. Houve transferência de carga de um corpo para o outro? Não, porque não houve contato. Mas se eu pudesse dividir o corpo aqui ao meio, eu tenho aqui de um lado só as cargas positivas, do outro só as cargas negativas. Então ele fica eletrizado. Uma eletrização temporária dentro do próprio corpo. E ela só será temporária se eu não colocar em contato com nada. Mas e o que acontece se eu colocar aquela num fio terra? Essas cargas que estão tentando escapar dessas cargas positivas por repulsão, das carguinhas do bastão, elas vão conseguir escapar. Desse modo, eu vou começar a ter carguinhas indo embora aqui por esse sistema. E aí, no final, ficaria só a carga negativa. Mas esse não é o caso que a gente quer fazer aqui agora. O que eu quero fazer é mostrar para você que na eletrização por indução, se não houver esse contato com a Terra, a gente vai ter isso aqui, ó. O quê? A gente vai ter, depois que o bastão se afastar, as cargas voltam ao seu estado natural e o corpo volta a ser neutro. Essa eletrização pode ser uma eletrização temporária. Ok? Mas e a unidade de medida de carga elétrica? Qual que é? A unidade de medida de carga elétrica, ela é chamada de Coulomb. Em homenagem ao físico que desenvolveu os estudos sobre as cargas elétricas. E unidade de Coulomb representa uma quantidade de elétrons sendo transferidos de um corpo para o outro, em que era possível a gente medir a energia envolvida nesse sistema. Então, 1 Coulomb equivale a 6,25 vezes 10 a 18 elétrons sendo transferidos de um corpo para o outro. Então, se eu falo para você que eu tenho um corpo com 3 microcoulombs, quantos elétrons realmente foram transferidos nesse sistema? Bom, eu sei que 1 coulomb é 6,25 vezes 10 a 18. 3 microcoulombs, o que é esse micro? Esse micro significa 10 a menos 6, certo? Então, se eu fizer isso, vai ficar 6,25 vezes 10 a 18, vezes 10 a menos 6, que é o micro, vezes 3, que era 3, são 18,75 trilhões de elétrons transitando de um corpo para o outro, para que a gente tenha aquela quantidade de carga de 3 microcoulombs. É muita carga sendo transferida de um sistema para o outro. Ok?
Professor, aonde que a gente pode imaginar essas relações de carga? Ué, pensa nas nuvenzinhas no céu. Já pensou nas nuvenzinhas? Aí você está lá brincando na Terra. Está ali você, curtindo, brincando. O que vai acontecer? Essas nuvens começam a se aglomerar, começa a ventania, começa a ter atrito de nuvens e nuvens, e aí esse atrito de nuvens vai formando nuvens cada vez maiores, e aí essas nuvens começam a perder elétrons, e elas ficam com excesso de carga positiva. Um exemplo. O que vai acontecer quando essas nuvens tiverem um excesso de carga positiva? Ora, quando elas tiverem excesso de carga positiva, elas vão começar a querer atrair cargas por algum lugar. E quando elas olham lá para o solo, elas veem a Terra sofrendo uma eletrização indutiva em relação à nuvem. A Terra normalmente estaria neutra, mas pelo excesso de carga positiva que a gente tem lá em cima, as cargas negativas da Terra se aproximaram e as positivas se afastaram. O que vai acontecer? Essa interação começa a se tornar tão grande, que vai chegar um momento em que um desses elétrons, ou um grupo de elétrons, vai começar um caminho de modo a querer alcançar essa nuvem, certo? E isso vai passar por onde? Pelo ar. Só que a resistência do ar em relação à distribuição de carga é muito grande. O ar não é um bom condutor de eletricidade. Então o que é melhor? O elétron procura um caminho mais curto, ou seja, onde ele precisa pegar menos ar. E aí se você estiver ali dando bobeira, ele olha e fala, opa, aqui tem um condutorzão, líquido, sal, bom condutor de energia, ele passa por você, e aí ele ganha o céu e vai embora. Percebe que o trabalho que ele teve aqui, o gasto energético aqui, é muito menor do que o gasto energético aqui. Então a probabilidade de você ser atingido por um raio, estando num campo aberto, por exemplo, é gigantesca. Ok? Por isso evitem praias, campos, em dias de grande tempestade. Começou a relampear, a ter raios, fuja para um local seguro, um abrigo. Estando em um abrigo, você está protegido de receber a interação de cargas elétricas. Outro modelo que eu explico muito para os alunos, no presencial, é caso a gente tenha um chuveiro e você está lá tomando banho. Uhul! E as gotinhas de água caindo e você no seu banho tranquilo, né? O que acontece, gente? Isso aqui está ligado todo no sistema de fiação elétrica. Suponhamos que deu uma descarga elétrica no sistema e essa descarga elétrica começa a passar pelo chuveiro. A hora que ela chega aqui na resistência do chuveiro, ela vai buscar um local para descarregar. Aonde que ela vai? Olha, aqui está a Terra de novo, sofrendo uma eletrização por indução imediata. E o que vai acontecer com esses elétrons? Vão tentar sair e chegar até a Terra. Como aqui está cheio de água, a água é uma boa condutora de energia, e tem você ainda, ótimo. Esse raio passa por aqui. E aí você pode tomar uma descarga elétrica. Por isso é extremamente importante em chuveiros a gente ligar um fiozinho chamado de fio terra. É um fiozinho verdinho, azulzinho, bem fininho, que ele é ligado numa haste metálica que é afundado na terra. Fica enterrada. De modo que a hora que essa descarga elétrica ocorrer, qual que é o caminho de menor trabalho? Passar pelo ar ou passar por uma barra de cobre. O cobre é um ótimo condutor de eletricidade, então os elétrons vão preferir passar por aqui. Eles descarregam, passam por aqui e vão para a Terra e você estaria completamente protegido. Ok? Outros exemplos que acontecem é que as cargas elas se distribuem apenas na superfície dos corpos. A gente tem casos, por exemplo, em que a gente presencia ou ouve dizer de aviões, veículos que em pleno voo, no caso do avião, ou de veículos na estrada que acabam sendo atingidos por raios. As cargas vão ser distribuídas todas na superfície, sejam elas positivas
ou negativas. E esse corpo vai ficar eletrizado. Porém, o avião em altíssima velocidade, ele vai acabar perdendo esses elétrons novamente. E aí, a hora que ele pousar, ele está tranquilo, né? Livre desses elementos. No caso de veículos, os veículos têm pneus de borracha, então eles não estão em contato com o solo diretamente. Então, se eles recebem uma descarga elétrica, claro que se a descarga elétrica não atinge em cheiro, mas que seja uma faísca, essas cargas vão se distribuir aqui na superfície. Normalmente a gente se assusta e acaba parando o carro. Seu carro está completamente eletrizado. Nunca, mas nunca abra a porta. Porque se você abre a porta, você se torna um condutor e aí você acaba sofrendo a descarga elétrica. A gente tem que aguardar socorro. E aí quando o socorro chegar, no caso, Polícia Militar Rodoviária ou Corpo de Bombeiros, eles vão pegar uma haste metálica, vão colocar aqui, vão colocar em terra, de modo que você consiga descarregar a carga desse veículo. Descarregando a carga do veículo, ótimo, você já está livre. A mesma coisa acontece nos aviões quando eles pousam. Por questão de segurança, se eles perceberem que um avião foi atingido por um raio, eles fazem esse sistema. A mesma coisa acontece com caminhões que vão distribuir combustível, impostos e aí por diante. Eles sempre ligam esse sistema para poder fazer essa descarga elétrica. Beleza, pessoal? A gente vai ficando por aqui nessa primeira aula que falamos sobre eletrização. Espero que você tenha gostado. Se você curtiu, dá um like no nosso vídeo. Se você não curtiu, deixa nos comentários. Não dê um dislike, mas justifique o porquê que você não curtiu para a gente poder melhorar na próxima aula, ok? Compartilhe com seus amigos o canal do Curso Agora Vai, porque a gente vai trabalhar todo o conteúdo do Enem, vestibular da Unesp e dos principais vestibulares do país. Isso vai te ajudar a tirar boas notas. A gente está antenado com tudo que está acontecendo na área do vestibular. Então vem com a gente, vencer, sucesso. Um abraço e até o próximo vídeo.